Ninguém viu o que estava para acontecer. O Tribunal Federal de Manhattan, que por semanas havia se acomodado em um ritmo processual tenso, mas previsível, caiu em um silêncio absoluto. A respiração da galeria ficou suspensa. No centro de tudo estava Sean Diddy Combs, o magnata da música, o ícone cultural que até aquele momento havia mantido uma compostura de ferro. Mas a fachada estava prestes a se estilhaçar. A virada de jogo não veio de um advogado astuto ou de uma nova prova apresentada em um envelope lacrado. Veio na forma da testemunha seguinte a ser chamada ao depoimento, Janice Combs, sua mãe de 83 anos. O que se seguiu não foi apenas um testemunho, foi o doloroso acerto de contas de uma mãe com o legado de seu filho, um momento que mudaria. E tudo é a cobertura detalhada e factual de momentos como este que nos dedicamos a trazer para você. Se você é novo em nosso canal, por favor, tire um momento para se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum desenvolvimento em casos de alto perfil como este. Antes do trovão, havia a quietude. As manhãs no Tribunal Federal Thurgood Marshall haviam adquirido uma rotina familiar. O zumbido baixo de conversas abafadas, o clique rítmico dos teclados da imprensa e o balé de formalidade legal eram a trilha sonora diária do julgamento de Sean Combs. Para um observador casual, poderia parecer apenas mais um dia no escritório para a máquina da justiça. Na mesa da defesa, a atmosfera era de controle calculado. Sua formidável falange de advogados, impecavelmente vestidos em ternos caros, movia-se com um ar de confiança polida. Eles folheavam documentos com calma deliberada, sussurrando nos ouvidos uns dos outros, projetando uma aura de que tudo, por mais sério que fosse, estava dentro dos parâmetros de sua estratégia meticulosamente elaborada. A narrativa que eles construíram era clara. Este era um ataque previsível a um homem de imensa riqueza e influência, uma tentativa de extorsão disfarçada de litígio, orquestrada por acusadores oportunistas. No centro desta fortaleza legal estava o próprio Diddy. Ele não se parecia com um homem cujo império e liberdade estavam por um fio. Vestido com um terno impecável, seu comportamento era o de um observador, não de um participante. Sua postura era ereta, seus movimentos econômicos. Ocasionalmente, ele se inclinava para conferir com seu advogado principal, Benjamin Brafman, não com a urgência de um réu, mas com a curiosidade de um executivo revisando um negócio. Ele lia os documentos que lhe eram entregues, sua expressão indecifrável, e às vezes um sorriso quase imperceptível tocava seus lábios quando ele olhava para a pequena seção de apoiadores na galeria. A promotoria, por outro lado, parecia estar enfrentando uma batalha árdua. Eles apresentaram suas testemunhas, cada uma detalhando alegações de coerção, tráfico e abuso. No entanto, a equipe de defesa de Diddy, com sua experiência e recursos, conseguia semear dúvidas, minando a credibilidade das testemunhas com inquirições cruzadas implacáveis. Cada testemunho era seguido por uma contranarrativa que pintava as vítimas como figuras não confiáveis com segundas intenções. Para os repórteres que cobriam o caso diariamente, a rotina havia se instalado. A acusação apresentava uma peça de evidência. A defesa a desconstruía metodicamente. Uma testemunha contava uma história de dor, a defesa a reformulava como uma história de ganância. Parecia uma guerra de desgaste e a defesa parecia ter munição infinita. Naquela manhã em particular, a atmosfera não era diferente. Ninguém no tribunal poderia prever que a arma mais devastadora do arsenal da promotoria estava prestes a ser revelada e que ela viria da fonte mais improvável imaginável. O promotor assistente levantou-se, ajeitando a gravata, e dirigiu-se ao juiz. Vossa Excelência, a acusação gostaria de chamar sua próxima testemunha.
A promotoria chama ao depoimento a senhora Janice Combs. As palavras caíram na quietude do tribunal como pedras jogadas em um lago de vidro, e as ondas de choque foram instantâneas. Houve uma inspiração coletiva, um som agudo e audível que percorreu a galeria como um vento súbito. Os repórteres, momentos antes curvados sobre seus notebooks em um ritmo constante, congelaram, seus dedos pairando sobre as teclas. Na primeira fila, os membros da família Combs, que mantiveram uma presença estoica durante todo o julgamento, trocaram olhares de descrença e confusão. Mesmo o juiz Arun Subramanian, um jurista experiente, acostumado ao teatro do tribunal, pareceu momentaneamente surpreso. Ele levantou uma sobrancelha, um gesto sutil, mas que falava muito, olhando por cima de seus óculos para a mesa da promotoria, como se buscasse confirmação de que havia ouvido corretamente. Mas a reação mais profunda veio da mesa da defesa. A equipe jurídica de Didi, até então um bastião de calma profissional, vacilou visivelmente. Benjamin Brafman, que esteve envolvido em conversas sussurradas com seu cliente, virou-se abruptamente para o promotor, com a boca ligeiramente aberta. A cor sumiu de seu rosto. Seus colegas trocaram olhares de pânico mal disfarçado. Esta não era uma manobra que eles haviam previsto. Em todas as suas simulações de julgamento, em todas as suas estratégias defensivas, a ideia da matriarca da família, a mulher que era o próprio alicerce da vida de Sean Combs, sendo chamada pela promotoria, estava além do campo da possibilidade. Para Didi, o impacto foi sísmico. A máscara de compostura que ele usou por semanas se estilhaçou em um instante. Seu sorriso vacilou e desapareceu. Seus ombros, antes retos e confiantes, cederam ligeiramente. Sua cabeça se virou com um movimento brusco em direção à entrada. Do tribunal, seus olhos se arregalaram em uma mistura de descrença e traição. Por um longo momento, ele ficou imóvel. Um homem cuja realidade havia acabado de ser virada de cabeça para baixo. Os documentos que ele estava examinando caíram de suas mãos, espalhando-se sobre a mesa de madeira, esquecidos. Nenhum anúncio prévio, nenhum aviso. A promotoria havia guardado essa testemunha para si, um trunfo estratégico mantido em reserva, até o momento de maior impacto. Chamar a mãe de um réu é um movimento raro e de alto risco em qualquer processo criminal. A lealdade de uma mãe é quase sempre presumida como inabalável, e uma testemunha tão evidentemente solidária pode facilmente se voltar contra a promotoria. No entanto, o promotor assistente não mostrou hesitação, e então ela apareceu. Janice Combs, aos 83 anos, entrou na sala do tribunal apoiada pelo braço de um oficial de justiça. Ela se movia devagar, com a fragilidade de sua idade, mas suas costas estavam retas, sua cabeça erguida. Ela não olhou para a galeria, nem para o júri, nem para a mesa da defesa. Seus olhos estavam fixos na cadeira das testemunhas, como se estivesse marchando em direção a um destino inevitável. Didi a observava, seu rosto uma tela de emoções conflitantes. O choque inicial deu lugar a um olhar de súplica, depois de dor crua. O homem que havia enfrentado acusações de controle e intimidação parecia, naquele momento, um filho observando sua maior defensora se preparar para testemunhar contra ele. O silêncio na sala se aprofundou, carregado pelo peso do momento. Cada pessoa presente entendeu que o julgamento, o legado de Didi e a própria estrutura da família Combs estavam prestes a ser irrevogavelmente alterados. Assim que Janice Combs se acomodou na cadeira das testemunhas, a fragilidade de sua idade parecia se dissipar, substituída por uma dignidade resoluta. Seus olhos, embora emoldurados por óculos, eram claros e firmes. O promotor se aproximou com uma deferência notável, sua voz suave, consciente da gravidade da situação. "Senhora Combs", ele começou,
Agradecemos por estar aqui hoje. Eu sei que isso é difícil. Você poderia, por favor, contar ao júri sobre o seu relacionamento com seu filho, Sean? Janice Combs respirou fundo, um som quase inaudível no tribunal. Silencioso. Eu amo meu filho. Ela começou, sua voz estável, mas carregada de uma vida inteira de emoções. Eu sempre amei. Eu o criei sozinha depois que seu pai foi assassinado quando ele era apenas uma criança. Trabalhei em vários empregos para sustentá-lo, para dar a ele as oportunidades que eu nunca tive. Por um momento, o depoimento pareceu exatamente como a defesa esperava que fosse. Uma mãe expressando seu amor incondicional. Ela falou do orgulho que sentiu ao vê-lo ter sucesso. Ela lembrou de sua ascensão de um jovem ambicioso de Harlem a um estagiário na Uptown Records, depois a um executivo, um produtor e, finalmente, a um bilionário. Ela descreveu seu carisma, sua determinação e a maneira como ele sempre parecia capaz de convencer qualquer um de qualquer coisa. Ele tinha esse dom, ela disse, um leve sorriso cruzando seu rosto antes de desaparecer. Sempre um líder, mesmo enquanto menino. A defesa relaxou visivelmente. Aquilo era bom, uma mãe leal, descrevendo o filho que ela amava. Mas a narrativa estava prestes a mudar. O promotor a guiou gentilmente para os anos seguintes. Senhora Combs, enquanto seu filho se tornava mais bem-sucedido, você começou a notar alguma mudança em seu comportamento. Janice hesitou, seu olhar vagando por um momento antes de se fixar em um ponto distante. O sucesso veio tão rápido, ela respondeu, sua voz agora mais baixa. Tão completamente. De repente, todo mundo estava dizendo sim para ele. Todo mundo queria algo dele. Todo mundo o tratava como se ele estivesse acima das regras que se aplicam às pessoas comuns. E o que você observou? O promotor insistiu suavemente. Eu comecei a ver uma escuridão, disse Janice, cada palavra cuidadosamente escolhida. No começo, eu disse a mim mesma que era a pressão. A indústria do entretenimento pode ser brutal, e ele estava lidando com muita coisa. Mas então eu comecei a ouvir coisas, ver coisas quando eu visitava suas casas. Ela descreveu uma mudança sutil, mas crescente em sua personalidade. A confiança que ela tanto admirava começou a se transformar em uma necessidade de controle absoluto. As festas, antes celebrações de sucesso, tornaram-se eventos onde jovens mulheres pareciam desorientadas e a equipe parecia ter medo dele. Ela falou de sua raiva explosiva quando era contrariada, um traço que ela havia visto apenas em lampejos em seus anos mais jovens, mas que agora parecia ser sua resposta padrão a qualquer desafio à sua autoridade. Eu tentava falar com ele sobre isso, ela continuou. Eu levantava questões. Mães fazem isso, mas ele me dispensava. Ele me dizia que eu não entendia como as coisas funcionam em seu mundo, que em seu mundo tudo era consensual, que era apenas o estilo de vida da indústria musical. A narrativa pintava um quadro vívido. Uma mãe observando do lado de fora, vendo o filho que ela criou com valores de respeito e integridade ser gradualmente consumido por um mundo de poder e excessos. Ela descreveu como seu acesso se tornou mais restrito, como havia quartos em suas próprias casas que ela não tinha permissão para entrar, como as conversas se tornaram mais superficiais, protegidas por uma muralha de assistentes e seguranças. Ela não estava acusando-o diretamente. Ainda não. Ela estava preparando o terreno, explicando ao júri o lento e doloroso despertar que a levou a essa cadeira de testemunhas. Era a história de um amor de mãe que permaneceu inabalável, mas cuja compreensão do homem que ela amava estava começando a se alinhar com a terrível verdade apresentada pela promotoria. O depoimento de Janice Combs passou do emocional para o factual, com uma precisão arrepiante. O promotor, sentindo a mudança, avançou para uma nova linha de questionamento,
pedindo a ela que recordasse eventos específicos que solidificaram suas preocupações. Ela começou com uma visita à residência de Didi em Miami, em 2008. Eu cheguei sem avisar, ela disse, com uma ponta de desafio em sua voz. Mães podem fazer isso. Um murmúrio de concordância percorreu a galeria, mas rapidamente se dissipou quando ela continuou. Tinha havido uma festa na noite anterior. Quando entrei, a equipe estava limpando, mas eles pareciam diferentes. Não era a limpeza normal após uma festa. Eles estavam coletando telefones de vários quartos. Uma jovem estava chorando enquanto um segurança a escoltava para fora. Quando Sean me viu, ele ficou furioso por eu não ter avisado. Disse que eu o havia colocado em uma posição difícil. Ela descreveu como a recusa de seu filho em deixá-la entrar em certas áreas da casa a marcou como algo profundamente estranho. Eu sempre fui bem-vinda em todos os lugares de suas casas antes disso, ela explicou. Essa foi a primeira vez que senti uma porta se fechar entre nós. Mas o verdadeiro golpe veio a seguir. O promotor apresentou um documento, marcado como Prova 42 do governo. Senhora Combs, você reconhece este documento? Janice Combs examinou o papel e assentiu lentamente. Sim, são notas que comecei a fazer depois daquela conversa. Ela explicou ao júri que após a conversa onde Didi admitiu que pessoas se machucam, ela percebeu que sua perspectiva estava sendo obscurecida por seu amor. Eu temia estar perdendo a noção da realidade, disse ela. Escrever tudo ajudou-me a ver o padrão com mais clareza. O promotor, então, exibiu trechos das notas nas telas do tribunal. As anotações, que iam de 2008 a 2024, mostravam uma evolução clara. As primeiras entradas registravam as preocupações de Janice com o que ela atribuía ao estresse e à pressão da indústria. No entanto, as entradas posteriores eram muito mais explícitas. Elas detalhavam conversas, comportamentos observados e, o mais condenatório de tudo, listas de nomes de mulheres que ela encontrou em seu escritório em uma visita no início de 2024. O júri se inclinou para a frente, seus olhos fixos nas telas. Ao lado dos nomes das mulheres, havia anotações manuscritas por Didi. Palavras como resolvido, NDA assinado, pagamento enviado. E ao lado de um nome, a anotação arrepiante. Problema em potencial. A equipe de defesa de Didi levantou-se em protesto, argumentando que as notas eram boatos, interpretações de segunda mão, sem contexto. Mas Janice Combs permaneceu firme. Eu as encontrei em sua mesa. Era a caligrafia dele. Ela afirmou, sua voz agora ecoando com a autoridade de uma verdade há muito tempo suprimida. Aquelas notas transformaram o depoimento de Janice de um relato emocional de uma mãe preocupada para a apresentação de um registro meticuloso de um padrão de comportamento perturbador. Ela não estava mais apenas compartilhando seus sentimentos. Ela estava apresentando evidências documentais que corroboravam as alegações das outras vítimas. O júri, que até então tinha visto o julgamento através das lentes de ele disse e ela disse, agora tinha um novo elemento para considerar, um registro escrito de um sistema, visto através dos olhos da única pessoa que Didi nunca imaginou, que se voltaria contra ele. A fundação do caso da defesa não estava apenas rachada, estava se desintegrando. Se as notas manuscritas foram o abalo sísmico que rachou a defesa de Didi, as conversas que Janice Combs relatou em seguida foram o terremoto que a demoliu por completo. O promotor, com uma precisão cirúrgica, a guiou para 2 confrontos específicos, cada um revelando uma camada mais profunda da mentalidade de seu filho.
A primeira conversa ocorreu em maio de 2024, e poucas horas depois que o mundo viu o chocante vídeo de vigilância de Diddy agredindo brutalmente sua então namorada Cassie Ventura em um corredor de hotel em 2016. Eu o chamei imediatamente depois de ver aquele vídeo, Janice disse, sua voz tremendo pela primeira vez. Eu mal conseguia falar. Eu estava devastada. Devastada não começa a descrever. Ela continuou. Eu o perguntei como ele pôde fazer uma coisa daquelas. Como o filho que eu criei, que veio de um lar onde a violência tirou seu pai, pôde infligir tal violência a outra pessoa. Eu pedi a ele que me dissesse que não era verdade, que havia um contexto, qualquer coisa. A sala do tribunal ficou em silêncio mortal enquanto ela descrevia a resposta de seu filho. Ele não negou, ela disse, as palavras carregadas de dor. Ele me disse que foi um momento difícil em seu relacionamento, que eu estava vendo apenas um instante fora de contexto e que ele não era mais aquela pessoa. A defesa, desesperada por qualquer coisa, agarrou-se a essa frase. Ele não era mais aquela pessoa, mas o promotor não havia terminado. Ele então direcionou Janice para uma conversa mais recente, ocorrida em seu apartamento em Nova York, após sua prisão e antes do início deste julgamento. Senhora Combs, você o confrontou novamente naquele dia? Sim, ela respondeu. Estávamos sozinhos. Eu disse a ele que precisava ouvir a verdade, não o que seus advogados estavam lhe dizendo para dizer, não o que ele estava dizendo ao público. Apenas a verdade, entre uma mãe e um filho. Os olhos de Janice Combs se encheram de lágrimas, mas sua voz permaneceu firme. Ela olhou diretamente para Diddy, que agora encarava a mesa com uma intensidade vazia, recusando-se a encontrar o olhar dela. Eu contei a ele o que eu temia, sobre o sistema que eu via, a forma como as pessoas eram controladas, e ele estava diferente naquele dia. Cansado, talvez. A fachada rachou um pouco. Ela fez uma pausa, reunindo forças para as palavras que iriam ressoar como o prego final no caixão da defesa. Ele não admitiu tudo, não naquelas palavras, mas ele disse algo que nunca vou esquecer. Janice Combs virou-se ligeiramente em direção ao júri, garantindo que eles ouvissem cada sílaba. Ele disse, mãe, você não constrói o que eu construí seguindo as regras de todo mundo. Às vezes as pessoas se machucam. Isso é negócio. A frase pairou no ar, uma admissão fria e desapaixonada que era mais condenatória do que qualquer negação poderia ser. Não era apenas uma confissão de suas ações, mas uma revelação de sua filosofia. Em uma frase curta e brutal, Diddy havia admitido para sua mãe que seu império não era apenas construído sobre música e empreendedorismo, mas sobre um sistema onde o dano colateral era um custo aceitável dos negócios. A troca final do depoimento foi rápida. O promotor perguntou, e você acreditou nele quando ele disse isso? Eu acreditei que ele acreditava, Janice respondeu. A distinção devastadora. E o que você disse a ele? Os olhos de Janice encontraram os de seu filho por um instante fugaz. Eu disse a ele, isso não é negócio, isso não é como eu te criei, isso não está certo. O depoimento de Janice Combs estava completo. A imagem de um magnata da música injustamente acusado havia sido substituída pela imagem de um homem confrontado pela bússola moral que ele havia perdido há muito tempo, a sua própria mãe. Enquanto Janice Combs era dispensada do depoimento, deixando um silêncio atordoado em seu rastro, todos os olhos no tribunal se voltaram para a mesa da defesa. A fortaleza de confiança havia se transformado em uma ilha de desordem. Advogados que antes sussurravam estratégias, agora se olhavam com uma mistura de pânico e desespero,
Benjamin Braffman, visivelmente abalado, esfregou o rosto com as duas mãos, um gesto de completa exaustão. Ele sabia que o caso havia mudado fundamentalmente. O dano não era apenas legal, era visceral. Nenhuma quantidade de questionamentos habilidosos ou tecnicalidades legais poderia apagar a imagem indelével de uma mãe testemunhando contra seu próprio filho. Didi, no entanto, não se moveu. Ele permaneceu sentado, olhando para o vazio, o peso do que acabara de acontecer o pressionando visivelmente. Sua postura, antes ereta e imponente, agora parecia frágil. A equipe de defesa tentou se reagrupar, folheando notas freneticamente, tentando encontrar uma maneira de mitigar o golpe devastador. Mas o réu parecia estar além de seu alcance, perdido em um mundo próprio. O juiz, percebendo a gravidade do momento, anunciou uma breve pausa. Quando a sala começou a se esvaziar, Braffman se inclinou em direção a Didi, sua boca se movendo rapidamente, claramente tentando discutir uma estratégia. Mas Didi mal pareceu notar. Ele estava paralisado pela força do depoimento de sua mãe. O último baluarte de sua defesa, a ideia de que as pessoas que realmente o conheciam, que o amavam, entendiam que ele não era o monstro que a promotoria descrevia, havia sido demolido. E foi a única pessoa cuja opinião ele nunca poderia descartar como motivada por ganância ou vingança que o fez. Quando o tribunal foi chamado de volta à ordem, a atmosfera estava carregada de expectativa. A promotoria havia apresentado sua próxima testemunha, mas antes que pudessem prosseguir, algo inesperado aconteceu. Braffman se levantou, sua expressão sombria, para iniciar uma objeção de rotina, mas parou no meio da frase. Didi, que mal se movera durante a pausa, estendeu a mão e puxou suavemente a manga de seu advogado. Foi um gesto pequeno, quase imperceptível, mas que carregava o peso de uma decisão monumental. Braffman se virou, surpreso, e se inclinou enquanto Didi sussurrava algo em seu ouvido. O rosto do advogado experiente registrou uma série de emoções. Choque, descrença e finalmente uma aceitação resignada. Com um suspiro quase inaudível, Braffman se endireitou e se dirigiu ao juiz. Sua voz, antes cheia de vigor combativo, agora era subjugada. Vossa Excelência, a defesa gostaria de solicitar uma continuação. O tribunal murmurou. O promotor se opôs, mas antes que pudesse articular seu argumento, Braffman continuou. Para conferenciar com nosso cliente e reavaliar nossa posição. O juiz concedeu a continuação até a manhã seguinte, mas a mudança na sala era palpável. Não se tratava mais de reavaliar uma posição, tratava-se de rendição. Naquele momento silencioso, Didi havia se tornado mais do que um cliente para seus advogados. Ele era agora um homem tomando uma decisão que anularia semanas de estratégia legal meticulosa, uma escolha pessoal que parecia vir não de conselhos legais, mas de um profundo e doloroso confronto com a verdade. Ele ia tomar o púlpito. E ao fazê-lo, o mundo estava prestes a ver a fachada final de Sean Diddy Combs desmoronar. Na manhã seguinte, a atmosfera no tribunal não era mais de tensão, mas de antecipação elétrica. Quando o juiz Subramanian tomou seu assento e o júri foi acomodado, Diddy's lead attorney, Benjamin Braffman, se levantou. Vossa Excelência, após extensa consulta com nosso cliente, solicitamos a oportunidade de que o Sr. Combs se dirija ao tribunal. A pedido era extraordinário. Legal experts, que haviam assumido amplamente que Didi não iria depor, sabiam que isso significava uma mudança dramática. O promotor se opôs imediatamente, argumentando que qualquer declaração do réu deveria ser feita através de um depoimento adequado, sob juramento e sujeito a interrogatório. Depois de ouvir ambos os lados, o juiz tomou sua decisão. Sr. Combs,
Se deseja fazer uma declaração a este tribunal, você deve fazê-lo do banco das testemunhas, sob juramento e sujeito a interrogatório pela promotoria. Você entende e concorda com essas condições? Todos os olhos se voltaram para Didi. Ele se levantou lentamente, sua postura agora a de um homem despido de sua aura de invencibilidade. Sim, Vossa Excelência, ele disse, sua voz mais baixa do que qualquer um já tinha ouvido antes. Eu entendo e concordo. Após ser juramentado, Didi tomou o banco das testemunhas. O terno de grife e a postura confiante de suas aparições anteriores haviam desaparecido. Em vez disso, ele usava um simples terno escuro, sua postura subjugada, sua expressão sombria. Seu advogado começou com uma pergunta simples. Sr. Combs, por que você escolheu testemunhar hoje? Didi olhou para cima, seus olhos percorrendo brevemente o tribunal lotado antes de se fixarem no júri. Eu ouvi minha mãe ontem, ele começou, sua voz crua. Eu realmente a ouvi. E percebi que estive me escondendo da verdade por tanto tempo que quase convenci a mim mesmo das mentiras. Braffman o guiou através de suas primeiras declarações, permitindo que ele estabelecesse sua própria narrativa. Eu entendo que sou acusado de crimes graves, Didi disse. Extorsão, tráfico sexual, coerção. Por anos, eu disse a mim mesmo que o que eu estava fazendo era apenas negócio, apenas a maneira como a indústria funciona. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Mas isso não era verdade. Ele descreveu um sistema que ele mesmo havia criado. Um ambiente onde o consentimento era uma linha borrada, constantemente comprometida por diferenciais de poder, ameaças e coerção. Eu criei um ambiente onde as pessoas não podiam dizer não livremente, ele admitiu. Onde a ameaça de consequências, destruição de carreira, humilhação pública, ruína financeira, pairava sobre cada interação. Eu não chamava isso de coerção, eu chamava de alavancagem, mas estava errado. Foi uma confissão de tirar o fôlego, não dos crimes específicos, mas do sistema predatório que permitiu que eles ocorressem. Então, o promotor se aproximou para o interrogatório. A abordagem dela foi direta, mas medida, reconhecendo que o aparente arrependimento de Didi exigia um manejo cuidadoso. Sr. Combs, você descreveu a criação de um sistema onde o consentimento era comprometido por diferenciais de poder, ameaças e coerção. Você está ciente de que o que você está descrevendo se alinha com as definições legais dos crimes dos quais você é acusado? Sim, Didi respondeu. Eu tive muito tempo para pensar desde minha prisão, muito tempo para aprender sobre essas leis e entender como elas se aplicam às minhas ações. A promotora, então, focou no depoimento de sua mãe. Sua mãe descreveu conversas onde você, essencialmente, admitiu ter criado um sistema que explorava os outros. A lembrança dela estava correta? Didi assentiu lentamente. Sim, minha mãe nunca mentiu para mim ou sobre mim. Ela disse a verdade ontem. Quando ela me visitou após minha prisão, eu disse a ela aquelas coisas. Eu ainda estava justificando meu comportamento naquela época. Ainda dizendo a mim mesmo que o poder simplesmente operava por regras diferentes. Com uma série de perguntas precisas, a promotora o guiou pelos elementos de cada acusação. Ela não perguntou se ele cometeu o crime. Ela perguntou se suas ações, criar um ambiente de medo, usar NDAs para silenciar vítimas, facilitar o uso de drogas para controlar indivíduos, correspondiam às definições legais de tráfico sexual e extorsão. Vez após vez, a resposta de Didi era a mesma. Um sim subjugado, mas claro. Ele não estava se defendendo. Ele estava corroborando o caso da promotoria. Ao concluir o interrogatório, o júri parecia atordoado. A máscara havia caído completamente. O homem no banco das testemunhas não era um magnata da música, nem um ícone, mas um filho confessando suas falhas,
não em termos legais, mas em termos morais. E ao fazê-lo, ele havia dado à promotoria exatamente o que eles precisavam para garantir uma condenação. Após o depoimento de Didi e uma breve pausa, a promotoria chamou uma testemunha final, uma medida destinada não a apresentar novos e fatos, mas a enquadrar tudo o que o júri havia acabado de ouvir. Eles chamaram a doutora Margaret Chen, uma psicóloga de renome com especialização em psicologia familiar e casos envolvendo figuras públicas poderosas. Após estabelecer suas credenciais, o promotor pediu que ela explicasse o significado do que o tribunal havia presenciado. "Doutora Chen", começou ele, "o que você pode nos dizer sobre a evolução nas observações da Sra. Combs ao longo do tempo?" Doutora Chen, uma mulher com uma presença calma e acadêmica, dirigiu-se ao júri. "O que testemunhamos hoje foi extraordinário", ela explicou. "As anotações da Sra. Combs, que vão de 2008 a 2024, mostram uma progressão psicológica clássica. As primeiras entradas mostram ela atribuindo incidentes preocupantes a fatores externos: estresse, pressão da indústria, julgamento isolado e ruim. Isso é um mecanismo de defesa comum para pais que não conseguem conciliar a imagem que têm de seus filhos com comportamentos perturbadores." Ela continuou. "No entanto, as entradas posteriores mostram seu reconhecimento de que esses não eram incidentes isolados, mas parte de um padrão de controle e exploração. O fato de ela descrever um despertar gradual, em vez de uma percepção súbita, confere uma credibilidade significativa ao seu depoimento. Isso se alinha com o que vemos em famílias que lidam com abusos de longo prazo." O promotor, então, voltou sua atenção para Didi. "E quanto aos comentários do Sr. Combs para a mãe dele, que às vezes as pessoas se machucam e que isso é negócio?" "Quando o Sr. Combs fez essas declarações", disse a doutora Chen, "ele estava expressando um sistema de crenças que provavelmente foi reforçado inúmeras vezes ao longo de sua carreira. Em casos de alto perfil envolvendo réus ricos ou famosos, frequentemente vemos um fenômeno que chamamos de isolamento de poder." Ela explicou o conceito em termos leigos. "Indivíduos com extrema riqueza, fama e influência muitas vezes se cercam de pessoas que reforçam seu senso de excepcionalismo e os protegem das consequências. Funcionários, associados e até mesmo alguns familiares se tornam parte de um sistema que normaliza, desculpa ou oculta comportamentos prejudiciais. A realidade é distorcida para se adequar às necessidades e desejos do indivíduo poderoso. Nesse ambiente", ela elaborou, "um senso de direito se desenvolve. As regras que se aplicam aos outros parecem não se aplicar a eles. É por isso que um réu pode se referir a ações exploradoras como negócio. Em seu mundo, essa é a realidade. O custo humano se torna uma despesa operacional." A doutora Chen argumentou que a mãe de um indivíduo é frequentemente a última pessoa que pode penetrar nesse isolamento. "Uma mãe geralmente é a única pessoa cuja lealdade não é transacional", ela afirmou. Ela conhecia o indivíduo antes do poder, antes da riqueza. É por isso que o depoimento da Sra. Combs representa o que chamamos de ponto de inflexão moral. O momento em que a dissonância cognitiva entre amar o filho e reconhecer o dano que ele causou se torna grande, demais para ser sustentada. O promotor concluiu com uma última pergunta. Em sua experiência profissional, o que o depoimento do próprio Sr. Combs sugere? A doutora Chen fez uma pausa. Sugere um homem cuja negação foi estilhaçada pela única pessoa que ele não podia descartar. A fachada que ele manteve por décadas para o público e talvez até para si mesmo desmoronou. Seu depoimento, mais do que uma defesa legal, parecia ser o início de um doloroso, mas necessário, acerto de contas com a realidade. O depoimento da doutora Chen não acrescentou novos fatos ao caso. Em vez disso, forneceu ao júri uma estrutura
psicológica para entender os eventos extraordinários do dia. Isso transformou o que poderia ter sido visto como um drama familiar em um estudo de caso clínico sobre o poder corruptor do poder e a força inabalável de um amor de mãe, que exige a verdade, não importa o quão dolorosa seja. O impacto do depoimento de Janice Combs e da confissão implícita de seu filho não se limitou à sala do tribunal. Quando a notícia do dia se espalhou, um tsunami de repercussões começou a se formar, ameaçando varrer não apenas o que restava do império de Diddy, mas também a cultura de silêncio que o havia protegido por tanto tempo. A equipe de defesa de Diddy tentou uma inquirição cruzada de Janice, mas a abordagem foi notavelmente branda, quase respeitosa. Eles focaram em estabelecer que ela não havia testemunhado diretamente nenhum ato criminoso e que seu depoimento era baseado em conversas e impressões, em vez de observação em primeira mão. No entanto, a estratégia falhou. O dano já estava feito. A verdade central de seu depoimento, que seu filho havia admitido um sistema de exploração, permaneceu inabalável. Fora do tribunal, a reação foi imediata e implacável. Analistas, jurídicos em todas as redes de notícias debateram o impacto, com a maioria concluindo que representava um golpe potencialmente insuperável para a defesa. A narrativa mudou de inocente até que se prove a culpa, para uma discussão sobre a extensão da sentença de Diddy. A indústria da música, que inicialmente respondeu à prisão de Diddy com declarações cautelosas sobre deixar o processo legal se desenrolar, agora enfrentava a realidade de sua admissão. Portas que antes estavam abertas para Diddy começaram a se fechar com uma rapidez chocante. Nos bastidores, as empresas de entretenimento convocaram reuniões de emergência. Contratos foram revisados, projetos foram cancelados e associações foram rompidas. A máquina de relações públicas, que por décadas havia trabalhado para moldar uma imagem pública cuidadosamente gerenciada para Diddy, agora se via impotente diante da verdade de suas próprias palavras. Artistas que haviam colaborado com ele, muitos dos quais permaneceram em silêncio durante as alegações iniciais, começaram a se distanciar. Alguns expressaram choque, enquanto outros admitiram ter ouvido rumores por anos, mas não sabiam no que acreditar. O silêncio que o poder e a influência de Diddy haviam imposto por tanto tempo estava finalmente se quebrando. Talvez o mais significativo tenha sido a reação do público e dos fãs. As redes sociais explodiram. Fãs que antes defendiam Diddy, fervorosamente agora, se engajavam em um doloroso autoexame. Muitos expressaram culpa por terem apoiado sua carreira, apesar de anos de rumores e alegações. O depoimento de Janice deu a eles a permissão para finalmente acreditar nas vítimas, pois vinha da fonte mais crível imaginável. A era do culto à celebridade inquestionável mostrava sinais de rachadura. A internet começou a conectar os pontos, desenterrando antigas entrevistas onde insiders da indústria aludiam a como as coisas funcionam, em uma linguagem assustadoramente semelhante à que Diddy usou em seu depoimento. O caso se transformou de um julgamento sobre as ações de um homem para uma acusação contra um sistema mais amplo que permitia que tais abusos prosperassem. No meio desse turbilhão, a figura mais silenciosa era a própria Janice Combs. Após seu depoimento, ela foi escoltada para fora do tribunal, passando por uma multidão de repórteres sem dizer uma palavra. Mas sua mensagem havia sido ouvida. Ela havia feito o impensável, escolheu a verdade em vez da lealdade cega. E, ao fazê-lo, acendeu o pavio que detonaria um império construído sobre segredos. Quando o tribunal se reuniu na manhã seguinte ao depoimento de Diddy, a atmosfera havia mudado novamente. A expectativa deu lugar a uma sensação de inevitabilidade. Antes que qualquer testemunha pudesse ser chamada, o advogado de Diddy, Benjamin Brafman, levantou-se mais uma vez.
Sua voz, desprovida de sua combatividade habitual, era sombria e resignada. Vossa Excelência, ele disse, o réu deseja mudar sua confissão. Um suspiro coletivo varreu a sala. O juiz olhou para Didi. Sr. Combs, é sua vontade mudar sua confissão para todas as acusações? Didi, que parecia ter envelhecido uma década da noite para o dia, levantou-se. Sim, Vossa Excelência. Culpado. O juiz aceitou a mudança de confissão, agendando a sentença para 6 semanas depois. O julgamento que muitos esperavam que se arrastasse por meses havia chegado a uma conclusão abrupta. As vítimas que haviam testemunhado, sentadas juntas na galeria, assistiram em silêncio. Algumas seguravam as mãos, outras enxugavam as lágrimas. Era uma vindicação, mas não uma celebração. Enquanto Didi era levado para fora do tribunal sob custódia, sua aparência final em público antes da sentença, ele não se parecia mais com o magnata da música que construiu um império bilionário. Ele se parecia com o que finalmente admitiu ser, um homem que abusou de seu poder e agora enfrentava as consequências. Ele parecia um homem desonerado, não da responsabilidade, mas do peso da negação que carregou por tanto tempo. Do lado de, fora do tribunal, Janice Combs, que havia retornado para testemunhar a mudança de confissão de seu filho, fez uma breve declaração. Ela estava cercada por uma multidão de repórteres, mas sua presença era calma e firme. Hoje é um dia difícil, mas também um dia necessário, ela disse, sua voz clara. Eu amo meu filho incondicionalmente. Isso nunca mudará. Mas amor sem verdade e sem responsabilidade não é amor de verdade. É apenas permissão. Eu espero que este seja o começo da cura. Para Sean, para aqueles que ele prejudicou e para nossa família. Ela não respondeu a perguntas, simplesmente se virou e foi embora, sua dignidade intacta. A sua foi a declaração final sobre o caso, uma que ecoou muito além dos detalhes legais. Não era uma declaração sobre vitória ou derrota, mas sobre as complexas e muitas vezes dolorosas verdades que existem entre uma mãe e um filho. O caso de Sean Diddy Combs não terminou com um veredito do júri, mas com a confissão de um filho, forçada pela consciência de uma mãe. E na quietude do Tribunal Federal de Manhattan, ficou claro que, embora um homem estivesse a caminho da prisão, talvez, pela primeira vez em muito tempo, ele estivesse também a caminho de enfrentar a verdade.